A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Neste dia de hoje, vamos fazer mais um vídeo para o canal, um vídeo extremamente relevante da nossa fé. O último vídeo foi o vídeo 127, onde tratamos do assunto anjos, adoração de anjo dentro da CCB. E hoje vamos dar a continuidade do vídeo anterior, e hoje será o vídeo 128. Vamos tratar de um assunto extremamente impactante da nossa fé. Vamos fazer vários vídeos com referente aos anjos, ao mundo angelical. E hoje trataremos do assunto o querubins e suas características simbólicas. Vamos trazer aqui um assunto extremamente impactante e magnífico da doutrina da angelologia, um assunto que é pouco explorado dentro da congregação, e temos que entender, compreender a missão desses seres glorioso, magnífico, que trabalham a favor da igreja, a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. E o nosso assunto de hoje, nós vamos trazer aqui dois textos. Primeiro de Ezequiel e depois Apocalipse 4 e 7. Aqui vamos começar Ezequiel, do capítulo 1, do verso 4. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa, como cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência. E tinham a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e a planta dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. E luzia com a cor de cobre polido, e tinha mão de homens debaixo das suas asas, e os 4 lados, e assim todos, os 4 tinham seu rosto e suas asas, e uniam-se as suas asas uma outra, não se viravam quando andava, cada qual andava diante do seu rosto. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, a mão direita, e todos 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia. E o seu rosto e as suas asas eram separadas. Em cima, cada qual
tinha duas asas juntas, uma a outra, e as duas cobriam os corpos deles, e cada qual andava diante do seu rosto. Para onde o espírito havia de ir, iam, e não se voltava quando andava. E quanto à semelhança dos animais, e o seu parecer era como brasa de fogo ardente, com uma aparência de tocha, e fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpago, e os animais corriam e tornavam a semelhança de relâmpagos. E vi os animais, e que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa, e as quatro tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e as suas cor era como se estivesse uma roda no meio de outra roda, e andando ela, andava pelos quatro lados. Eles não se viravam quando andavam. E estas rodas eram tão altas que metiam medo. E os quatro tinham suas cambas cheias de óleo ao redor. E andando os animais, andavam todos a pé deles. E elevando-se os animais da terra, elevavam também sua roda, para onde o espírito queria ir. Para onde o espírito tinha de ir, todas se elevavam defronte dele, porque o espírito das criaturas viventes estava na roda. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E levando eles, iam eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre as cabeças dos animais havia uma semelhança de firmamento, como o aspecto do cristal terrível, estendido por cima das suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direita, uma direita, a cada um tinha duas que lhe cobriu o corpo de uma banda, e cada um tinha outras duas que os cobria da outra banda. E andando ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, e a voz do estrondo, como o estrépito de um exército. Parando-os, eles abaixavam suas asas, e ouviu uma voz por cima do firmamento que estava acima das suas cabeças. Parando eles, e abaixava suas asas, e por cima do firmamento estava, por cima das suas cabeças, havia semelhança de trono, como uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem ao alto sobre ele. E vi com uma cor de âmbar, como o aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, desde a semelhança dos seus ombros e dali para baixo, como a semelhança de fogo.
e um resplendor ao redor dele, e como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto cair sobre o meu rosto, e ouvi a voz do que falava. Então, amados irmãos, aqui nós lemos aqui capítulo 1 do livro de Ezequiel, né? Ezequiel foi um profeta que profetizou no cativeiro de Babilônia. E aqui nós vemos o chamado dele, a sua vocação para o ministério profético. Ele era filho de Buzi, o sacerdote, lá na terra de Benjamim, e foi chamado para o ministério profético. E aqui, Ezequiel, lá em Babilônia, ele teve essa visão desses seres extraordinários. Seres extraordinários, os querubins, tanto os serafins como os querubins, eles têm uma missão diante do trono. Os serafins, sua missão, eles é de louvar a santidade de Deus. Eles têm uma função da guarda da santidade de Deus, né? E os querubins, eles são guardião dos oráculos de Deus. E aqui nós vemos uma característica assombrosa, magnífica, desses seres angelical, que aqui são chamados de criaturas viventes. Inclusive, da congregação, eles colocaram o ensinamento que ninguém pode chamar ninguém de criatura. Né, irmão? É uma aberração, irmão. Porque criatura, do original, se chama criação. Não tem nada demais chamar uma pessoa de criatura de maneira nenhuma, porque até os querubins aqui são apresentados como criaturas viventes. E aqui nós vemos as características simbólicas desses seres que são guardião do oráculos de Deus, né? Um dos querubins tinha a semelhança de um leão, o outro tinha a semelhança de um boi, o outro tinha a semelhança de um homem, e o outro tinha a semelhança de um querubim. Agora, importante, vale ressaltar aqui, que quando um querubim era leão, os outros três eram leão. Quando um era boi, todos quatro eram boi. Quando um era querubins, todos quatro eram querubins. Quando um era homem, todos quatro eram homem. Aqui nós vemos a unidade, a harmonia
da comunhão celeste nesses seres que muitos eruditos falam que essas figuras de animais, como de leão, representa o reino animal selvagem, o boi representa os seres dos animais domésticos, o homem, o humano, e os querubins, os seres celestes. Mas quando nós olhamos em toda a Bíblia essa semelhança, nós não encontramos uma harmonia. Por quê, irmão? Essas características simbólicas, ela vai além do físico, ela vai além do humano. E nós encontramos na Bíblia, lá em 49 de Gênesis, nas promessas que Jacó chamou seus filhos para abençoar, e falou sobre Judá. Judá será o leão velho, que seria levantado. E o cetro não se apartaria de Judá, nem o legislador dentre os seus pés. Então, quando nós olhamos para essas características do leão, do boi, do homem e dos querubins, nós vemos uma característica sendo relacionada a Cristo, né? Nos evangelhos, no evangelho de Mateus, que Mateus trata de Cristo como rei. Então nós vemos essa característica da supremacia do leão que representa Cristo, o leão da tribo de Judá. Ele é apresentado como rei. Na outra característica, como boi, né, dá uma característica do servo, né? Nós vemos esta característica no Evangelho de Marcos, né? Mostrando um aspecto de Cristo como servo, né? No Evangelho de Lucas, nós vemos Lucas apresentando Cristo como o Filho do Homem, né? E na quarta característica, que é a característica da águia, nós vemos esta característica sendo focada em João, uma águia voando, mostrando Cristo como o Verbo eterno, aquele que veio e se fez carne, e aquele que foi para o céu. Então, nós vemos as características desta parte simbólica que está registrada aqui em 1 Ezequiel, né? Sendo enfatizado nas características de Cristo. Irmão, por que estas características? Porque lá em 1 Pedro, vamos ver aqui, 1 Pedro,
1 e 12, nós vamos os próprios anjos enfatizando Cristo. Vamos ver aqui. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Vamos ver aqui o apóstolo Pedro tratando aqui deste assunto magnífico. Aqui, ó. As quais foi revelado, o 11, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que havia de seguir, as quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam as coisas que agora nos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam atentar. Agora vamos a outro texto aqui, Apocalipse 4 e 7, que fala do mesmo assunto. E o primeiro animal era semelhante a um leão, segundo, semelhante a um bezerro, que tinha, terceiro animal, o rosto como que de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Então esses dois textos de 1 Ezequiel e Apocalipse 4 e 7 se referem ao mesmo assunto, dos querubins. E ali, irmão, nós vemos que a roda, ela tem o formato de um cone, né? Embaixo pequeno e ela em cima era grande. Querendo dizer, ela tinha em cima, representava a eternidade, e embaixo representava o campo humano. E aquelas rodas, elas rodavam, ela andava, mostrando que Deus está em movimento, o céu está em movimento, a eternidade está em movimento. E tinha olhos por dentro e o olho por fora. Esses olhos, eles representam o atributo de Deus, o atributo da onisciência, mostrando que não há nada encoberto, todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Então aquela roda, ela andava, ela girava, e conforme as rodas iam andando, os animais, eles andavam junto nos seus quatro lados, quer dizer, no mesmo espírito, no mesmo propósito, mostrando que Deus, o seu trabalho é o seu trabalho na comunhão, na unidade. Deus é o soberano, né? E diz a palavra que os querubins são eles que carregam, numa linguagem metafórica, simbólica, são eles que carregam o trono de Deus. Por isso que diz a palavra que Deus habita entre
os querubins. Então foi mostrado ali para Ezequiel a soberania de Deus. Ele estava no cativeiro, mas Deus estava conduzindo a história para todas as coisas ser concretizado o plano de Deus. Então isso daqui, essa explicação aqui, é apenas, irmão, 1% desse assunto magnífico, extremamente gigantesco, como Deus age na história, através dos seres celestiais. Então, eles são guardião dos oráculos de Deus. Querendo dizer, eles apontam para o Evangelho. Em Apocalipse, foi visto também, 14 de Apocalipse, os anjos, um anjo forte, que proclamavam o Evangelho eterno. Então, eles são guardião também da obra poderosa do Evangelho de Cristo. Eles enfatizam as características do nosso Redentor. Vamos ter mais outros vídeos falando um tema, deste temas angelical, para todos entender e compreender este mundo da angelologia, que a gente não vê ninguém pregar com profundidade esse assunto, trazendo uns temas dentro desse aspecto, dentro desse foco, para todos entenderem um pouquinho deste assunto extremamente gigantesco. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.